Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais este nosso encontro para estudarmos a Palavra do Senhor. Você é muito bem-vindo e você com certeza vai, neste momento, ter essa oportunidade preciosa de ler a Palavra de Deus, se não fez isso hoje, e vai ter também aquela oportunidade de, lendo, também ouvir a exposição, ouvir sobre o que o Senhor está falando através do texto e o que ele também tinha em mente ali naquele momento, naquele recorte histórico. Nós sabemos que muito do que a gente vive nessa nossa vida é marcado por aquilo que mais nos incomoda, mais nos gera aquela vontade de saber, de buscar mais. Normalmente, essa busca está linkada num desejo pessoal de conseguir projeção. Muitas vezes essa nossa vontade de aprender mais ou mesmo de fazer algo, fazer mais, está ligado àquela ideia nossa de que quanto mais fizermos, mais vamos ganhar com o que estamos fazendo. E esse pensamento, ele sempre leva em consideração o que vai ser empregado de força, de empenho e o que vai ser recebido como retorno. E na vida da gente, a gente administra dessa forma, não é? Aquilo que está ao nosso redor, e corremos o risco de administrarmos também a nossa vida cristã da mesma forma. De fazermos algo pensando nessa nossa atividade, na nossa vida cristã, sempre pelo viés daquilo que pode vir como retorno à minha prática, né? Ao meu comportamento. E a gente tem visto no Sermão do Monte que Jesus combate muito claramente esse comportamento nosso tão natural de sempre pensar naquilo que pode gerar para a gente algum reflexo positivo, alguma coisa que traga para nós alguma conquista humanamente falando, materialmente falando. E aí o Senhor vai discutindo passo a passo a ética cristã e fazendo com que cada pessoa que ouvia a ele naquele momento e também para a igreja, na história, durante toda a história, essa análise muito mais séria da vida do que como muitos fazem. E é por isso que hoje à noite a gente vai pensar nesse tema, que é um tema importantíssimo também na fé, que é o jejum. E a gente sabe que muitas pessoas olham para o jejum de forma estranha, de uma forma errada. E a gente vai analisar hoje à noite aquilo que Jesus fala ao coração do seu público original e também a nós como igreja, e como ele chama a atenção para aquilo que de fato é o mais essencial. Então, eu convido você a orar neste momento, a fechar os olhos para que a gente ore ao Senhor, e depois de orar, a gente vai ler o texto e meditar nele, tá bom? Então, venha comigo, vamos orar neste momento ao nosso bom Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia. Obrigado pelo cuidado do Senhor que se renova a cada manhã. Ó Deus, que o Senhor, com a Tua luz maravilhosa, com a Tua sabedoria e conhecimento, que o Senhor nos guie durante todo este momento de reflexão. Ó Deus, que não estejamos aqui juntos apenas para marcar mais um momento da noite, mais um encontro. Que a gente possa, além de ter esse momento tão grato que é da nossa reunião virtual, mas também aquilo que há de mais importante, que é o conhecimento da palavra do Senhor. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor faça com que os nossos corações, que o coração de cada um de nós seja cheio da Tua palavra, cheio do Teu conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vou colocar aqui o texto da nossa reflexão de hoje. Peço que você abra aí a palavra do Senhor nesse texto. Eu vou fazer a leitura e peço que você acompanhe na sua Bíblia, tá bom? Mateus capítulo 6, versos 16 a 18.
A palavra do Senhor diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Amém. Belíssimo texto da palavra do Senhor e um excelente alerta. Queridos, quando a gente pensa nos ensinos de Jesus, a gente vai perceber que o grande tema que Jesus fala, abaixo, é claro, daquele que é a expiação dos pecados, a morte e ressurreição, a vinda do Messias, a vida eterna, mas abaixo desse tema da redenção está o tema sobre a transformação de vida e esse comportamento, essa dinâmica no dia a dia. Então, quando a gente olha para o ministério de Jesus e vê Jesus falando sobre a mudança de vida, a salvação, amarrado, atrelado a isso, está aquele chamado a uma mudança na mente, a uma mudança no coração, para que essas mudanças acabem sendo demonstradas em nossos atos, na nossa vida, no nosso relacionamento. E quando a gente percebe que para aquela época já havia, é claro, a base ali doutrinária, a base da lei para aqueles judeus, a gente nota que há uma tendência humana de pegar aquele conceito bíblico que é maravilhoso, é um conceito que traz para a gente palavras para nos aperfeiçoar, para nos fazer viver melhor, para fazer com que o nosso coração seja um coração mais leve, uma mente mais leve, que sejamos pessoas mais fortes e que não fiquemos aí prostrados sempre por causa do contexto, por causa das agruras da vida, mas perceber que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A palavra do Senhor traz todas essas informações, mas a gente tem a tendência de pegar o princípio bíblico, pegar a palavra de Deus e começar a dar uma interpretação que acaba sendo mais favorável a nós, no sentido do comodismo. Além do comodismo, tem também aquele outro lado, que é dar uma interpretação que nos faça sair dos bastidores. A melhor palavra é essa, sair dos bastidores. Porque há muitas pessoas que pensam que é muito melhor estarem sob as luzes do espetáculo, por assim dizer, do que estar vivendo ali, trabalhando nos bastidores. E a mensagem do Senhor para a vida cristã é uma mensagem de serviço, é uma mensagem de humildade, de um trabalho, de uma vida que não está preocupada, que não está voltada para esse reconhecimento humano. O reconhecimento humano pode acontecer, é claro, é natural, é uma resposta natural ao desempenho de alguma função, de algum dom, mas pensar que a vida é marcada pelo reconhecimento pessoal, o reconhecimento das pessoas em relação ao nosso trabalho, se vivermos com base nisso, nós seremos os piores seres humanos da face da Terra. Seremos os mais miseráveis. Porque a nossa vida está pautada numa busca incessante pelo reconhecimento dos outros. E aqui Jesus fala sobre aquilo que era uma ordem bíblica do Antigo Testamento, sobre o jejum, mas que era usado de uma maneira muito estranha, muito estranha. O jejum para aqueles judeus, se a gente for analisar, o Antigo Testamento fala de apenas um jejum obrigatório, que está em Levítico 16:31. E aquele jejum obrigatório era o jejum da expiação. Era um jejum que fazia menção, inclusive, à vinda do Messias, ao perdão de pecados, aquela coisa toda. E aquele jejum, que era o jejum já estipulado em Levítico, era o jejum que começava, era basicamente o jejum de um dia. E naquele momento em que se fazia o jejum,
as pessoas não podiam se obrigar a mais nada a não ser o próprio jejum e as atividades próprias do jejum, que são atividades aí espirituais. Mas quando a gente olha o comportamento das pessoas, dos judeus, após o passar dos anos, a gente vai perceber que eles começaram a pegar outros dias, outros momentos, para que pudessem também fazer esse jejum. E havia um jejum, além daquele que já estava estipulado, que era relacionado à morte de um ente querido. Então, quando a pessoa perdia alguém muito querido, alguém que fazia parte da família, ele se abstinha de comer carne e vinho por um tempo, e enquanto aquela pessoa não fosse enterrada, porque ela estava ali num luto que era um luto também combinado com o jejum. Havia também um jejum que era normalmente praticado como uma penitência nacional. Então era chamada a nação para que aquela nação fizesse um jejum, demonstrando que estavam arrependidos dos seus pecados, que estavam arrependidos dos seus atos. E inclusive podia ser que aquela nação naquele momento em específico não estivesse praticando nada que fosse assim condenável, mas estavam sofrendo pela prática dos seus pais, né? Como o caso dos exílios mesmo, né? O exílio da Babilônia, na Babilônia mesmo é um desses casos. E aí você vê que a nação é chamada, ou pelo menos o povo que estava ali, é chamado para que faça um jejum confessando a Deus o pecado do povo, o pecado deles, né? Havia também um tipo de jejum que era dirigido a Deus para que Deus fizesse com que uma seca acabasse, com que Deus fizesse com que aquilo que eles estavam fazendo, o trabalho deles fosse abençoado também. Então, quando a gente avalia o jejum, havia um apenas como aquele jejum determinado na lei, por assim dizer, em Levítico. Mas foram criados outros momentos para jejum, justamente para que aquele povo conseguisse, de alguma maneira, praticar esses atos, essa demonstração de dependência, de insatisfação em relação a alguma coisa, para que pudesse buscar a Deus, demonstrando essa vontade de ter de Deus uma resposta, não é? E quando a gente olha para esse comportamento, a gente vai perceber que para que ele passasse a um comportamento que visasse demonstrar uma piedade, uma santidade maior na vida, foi um salto, né? A gente vê que, com o passar do tempo, o comportamento do jejum passou a ser algo muito praticado pelos escribas e pelos fariseus, já naqueles tempos do primeiro século, né? Aquele período do ministério de Jesus, pouco antes, mas já tendo um ápice ali naquele período. E os fariseus e escribas, eles faziam jejum pelo menos 2 vezes na semana. Então já não era mais um jejum da convocação da nação, não era só o jejum no dia da expiação, não era só o jejum para pedir a Deus uma intervenção, mas passou a ser um jejum praticado todas as semanas, 2 vezes por semana. E eram praticados esses jejuns nos dias de feira livre, por assim dizer. Então havia 2 dias de feira na semana, em que as pessoas vinham dos campos e tudo mais para fazer a venda do produto, né, do trabalho, e os escribas e fariseus faziam os seus jejuns nesses dias e saíam pelas ruas para chamar a atenção. E a forma como eles saíam é aquela que que Jesus usa aqui para indicar como uma atitude hipócrita, que era deixar o cabelo sem pentear, era andar com a roupa toda suja, ou boa parte abarrotada, suja. Há comentaristas bíblicos que dizem que existia até aqueles que iam com a roupa rasgada para a rua, por exemplo. Todos os dias, à exceção desses 2, que eram dias de jejum, aquele fariseu ou escriba ia com a roupa muito bem arrumada, o cabelo bem penteado, os filactérios, né, pendurados ali no cabelo. Mas quando era no dia de jejum, ele saía com a roupa toda suja, ou boa parte suja, amarrotada, uma roupa rasgada, cabelo despenteado, e até aqueles que dizem que passava-se até
um pó branco no rosto para mostrar um rosto mais pálido, para dar aquela cara de sofrimento, para dizer, olha, eu sou alguém que está jejuando, eu estou aqui demonstrando a minha piedade. Então, era tudo feito para que as pessoas vissem, para que as pessoas dessem a eles o reconhecimento, que olhassem para eles e dissessem, ó, lá vai ali uma pessoa extremamente piedosa, vai ali uma pessoa extremamente fiel a Deus. E Jesus condena esse comportamento. Então há um desafio natural na vida cristã, que é aquele que vai girar em torno daquilo que nos incentiva, daquilo que serve para nós como o estímulo. O que é que nos estimula a jejuar, por exemplo? O que é que nos faz querer praticar o jejum? Jesus está dizendo aqui que não pode existir em nosso coração esse desejo de fazer esse ato, praticar esse ato, pelo simples fato de querermos parecer aos olhos das pessoas parecermos pessoas que estão muito mais espirituais do que as outras, que são pessoas muito mais piedosas do que as outras. Então há aqui já uma reprimenda de Jesus. Eu não sei como é que você tem olhado para o jejum na sua vida. Aqui eu fiz essa consideração inicial e já dá para perceber que um princípio bíblico, uma ordem bíblica, passa a ser vista apenas como um meio para conseguir a atenção das pessoas. Isso pode acontecer, inclusive, com outras coisas também. A gente viu ontem que o ajudar mesmo as pessoas, o dar esmolas, e isso pode também ser usado de forma errada, e se for usado de forma errada, a gente vai receber aqui a recompensa que é das pessoas, mas a recompensa do Senhor a gente não vai receber. Então, quando a gente olha para esse primeiro momento, Jesus está combatendo esse uso errado do jejum. Jesus começa a falar também sobre aquele que era o padrão, né, do que deveria ser praticado a partir daquele momento. O que deveria ser feito do jejum, então, já que ele não era para conseguir chamar a atenção das pessoas? Tinha que voltar ao que era o entendimento do Antigo Testamento, pelo menos no seu princípio mais rudimentar, que era chamar a atenção ou buscar a face de Deus. Esse é um ponto muito importante, porque no jejum a gente acaba praticando um ato que nos faz voltar os olhos para Deus. A gente tira os olhos da aflição, a gente tira os olhos da nossa debilidade e a gente volta a nossa atenção para Deus. O jejum é uma atitude de humilhação, é um ato de humilhação. Então, quando eu estou ali no jejum e orando a Deus, eu estou dizendo, Senhor, eu dependo do Senhor completamente, eu dependo do Senhor. Então, quando Jesus chama a atenção daquelas pessoas sobre aquele equívoco na prática do jejum, ele está dizendo, olha, vocês precisam entender qual é o sentido real do jejum. O sentido real é voltar a sua atenção para Deus, é demonstrar a sua dependência, é se humilhar diante do Senhor. E isso é muito importante, queridos, porque o jejum serve para o cristão como uma fonte de renovo. Porque quando a gente pratica o ato do jejum, a gente está olhando para Deus e dizendo, Senhor, eu não dependo da minha alimentação. Eu não dependo do meu corpo físico para viver. Eu dependo do Senhor. É uma maneira de você conseguir demonstrar que, por mais que você esteja com fome, por mais que você esteja com sede, mas a sua dependência, a sua necessidade vital, essencial, não está ligado ou não está ligada a essas coisas. Está ligada ao Senhor. E quer prova maior de dependência do que essa? De deixar de lado aquele alimento que você quer tanto, que o seu corpo quer tanto, e olhar para Deus e falar, Senhor, ao invés de comer aquele alimento, eu vou agora comer o alimento espiritual. Eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou buscar a tua face, eu vou pedir perdão pelos meus pecados, eu vou pedir ao Senhor que mude a minha mente, o meu coração, para que eu me comporte cada vez mais parecido, um comportamento mais parecido com a tua palavra, obedecendo cada vez mais essa palavra. Então, nesse segundo momento, a gente vê que a chamada de Jesus àquelas pessoas e para nós mesmos
é para que percebamos qual é a atitude essencial no jejum. A atitude não é pedir a Deus que Deus intervenha para transformar uma realidade. A atitude essencial do jejum é a humilhação. É o reconhecimento de que nós dependemos de Deus, dependemos dele. Que o alimento é importante, mas ele não é o Senhor de nossas vidas. E que quando a gente volta os olhos para o Senhor em jejum e oração, ainda que o nosso corpo esteja brigando pelo alimento, mas nós estamos mostrando que a nossa primeira atenção, que a nossa dependência está no Senhor, está nas mãos do Senhor. Toda a nossa vida está nas mãos dele. Então, quando a gente percebe, queridos, esse aspecto, a gente consegue compreender qual era o divisor de águas para aquele discurso de Jesus ali. Um outro aspecto muito importante que a gente precisa perceber é que quando a gente olha para o jejum da forma correta, a gente vai perceber que a nossa vida espiritual, ela ganha muito com isso. Então, a nossa vida espiritual, ela é fortalecida. Então, se você tem vivido dias em que a sua natureza humana está falando muito mais alto do que o espírito, do que a sua natureza transformada, regenerada, então perceba que aí já está um diagnóstico que precisa ser levado em conta para que você estipule um momento para que você consiga fazer esse jejum, para que você consiga ter esse momento de oração. Porque assim você vai alimentar o espírito e você vai mortificar também a carne. Você vai mostrar que a sua dependência não está na natureza humana, está no Senhor. Então, um outro reflexo muito importante para quem entende o jejum da forma correta e pratica ele da forma correta é que essa batalha que travamos entre o nosso espírito e a carne, a gente consegue ter uma mudança nisso, virar esse jogo, quando a gente olha para o jejum da maneira correta, quando a gente tem a motivação correta, que é a de olhar para o Senhor e de pedir: Senhor, mortifique a minha carne, mortifique a minha natureza, me fortalece espiritualmente. Às vezes a pessoa tem um temperamento muito forte, um pavio muito curto, e aí fica dizendo: eu não sei como é que eu vou resolver isso, eu não consigo dominar a minha natureza, não tenho domínio próprio. Você está alimentando muito mais a sua carne, a sua natureza, do que o espírito. E aí é o grande desafio é entender que o jejum ele precisa ser praticado como um ato nessa batalha, como uma arma nessa batalha contra a nossa natureza humana, para fazer com que essa natureza humana seja enfraquecida, que ela seja dominada. E um outro aspecto também muito importante dentro desse tema é que quando a gente pensa no jejum, a gente não pode imaginar que quando estamos praticando ele, que podemos usá-lo como moeda de troca. Esse não é o caso. A nossa busca a Deus em oração, em jejum, ela não é uma moeda de troca. Eu não posso chegar, depois de ter praticado o jejum durante 1 dia, 2 dias, e dizer assim: Senhor, o Senhor está obrigado a me abençoar agora no final. Olha, eu estou fazendo o jejum da forma que o Senhor falou. Eu não estou anunciando para as pessoas. Eu não estou fazendo esse jejum para buscar a atenção das pessoas. Eu estou aqui em silêncio. Penteei meu cabelo, me arrumei, estou com meu rosto corado. Então, eu fiz tudo direitinho. Agora eu quero que o Senhor me abençoe. Eu determino que o Senhor me abençoe no final da minha campanha. A gente pode fazer isso, queridos? Claro que não. O jejum não é uma moeda de troca. Porque se a gente pensar no jejum como moeda de troca, a gente vai cair no mesmo erro daqueles fariseus e escribas que estavam achando que o jejum o único sentido dele naquele momento era conseguir receber a atenção das pessoas e serem considerados piedosos pelas pessoas. Então, eu não estou fazendo isso para conseguir a atenção das pessoas, mas com esse erro na imagem, na análise do jejum, eu estou me comportando de forma errada e eu estou querendo mostrar a Deus que eu sou piedoso e que ao final Ele tem a obrigação de me abençoar. Então, estou errado do mesmo jeito. Então, quando você pensar no jejum, quando você pensar nessa arma, nessa prática tão maravilhosa que o Senhor concede à igreja, perceba que ele é marcado
por uma dependência de Deus, uma demonstração de humildade, uma demonstração de alguém que entende que é pecador e que precisa do Senhor, que precisa da transformação de Deus, e que é uma maneira também para mortificar a natureza humana, para fortalecer o espírito. E não é uma moeda de troca. Não é uma moeda de troca. Tem muita gente que vive essa vida cristã durante muito tempo, praticando o jejum e praticando aqueles atos que são condenados pelo Senhor e fica questionando, né? Mas eu pratico o jejum, mas eu não consigo ver mudança na minha vida, Deus não me responde e tudo mais. O problema pode estar na maneira de entender o jejum. Então, se você tem olhado para ele como uma via mais rápida para chamar a atenção de Deus, para que Deus te abençoe, para que veja você como um ser humano bonzinho, não é por aí. E queridos, quando a gente olha para o resumo do ensino de Jesus, a gente vai perceber que a gente pode tirar algumas lições e eu quero compartilhar aqui essas lições com vocês. A primeira delas é que o jejum nos ajuda a não vivermos como reféns da comida, do alimento material, né? O jejum nos mostra, nos faz perceber que nós não somos reféns do alimento material. Tem muita gente que vive como reféns da comida, né? Não conseguem frear a vontade de comer, não conseguem frear a necessidade pelo alimento físico. Em Filipenses capítulo 3, verso 19, Paulo diz o seguinte: quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Quando a gente pratica o jejum da forma correta, para demonstrar nossa dependência de Deus, para mortificar a carne, para fazer com que o nosso coração se apegue mais a Deus, para demonstrar que somos pecadores e que precisamos dele, estamos ali como humildes servos do Senhor, a gente acaba afastando essa dependência do alimento físico e a gente demonstra que nós não somos controlados pelo estômago, que não temos a comida como nosso Deus. Há muitos cristãos que não conseguem dominar essa vontade, essa necessidade do alimento, né? E acabam vivendo em função da comida, trabalham para comer. Às vezes, é claro que a gente trabalha para comer, né? Mas essas pessoas acabam trabalhando só para isso, acaba parecendo que a vida dela se resume à comida. Basta você notar que há muitos perfis de Instagram, no Face, que as pessoas que estão ali acabam postando só comida, foto de comida. Parece que ela passa a vida toda, as 24 horas do tempo dela, comendo, né? Porque tudo que ela faz, ela tem que postar a comida. E come o dia inteiro. Então, às vezes, fazer um jejum para alguém assim é mais difícil, mas é uma demonstração, uma prova de que ela não tem a comida como seu Deus, como dominadora dela. Então, é uma lição muito interessante. A segunda lição é que o jejum era e continua sendo uma forma de demonstrar a tristeza pelo pecado e o arrependimento. Eu falei aqui que o jejum ele também serve como uma demonstração da dependência nossa de Deus e do nosso reconhecimento do pecado, de que nós dependemos dele, que nós somos frágeis. Então, essa segunda lição faz com que a gente perceba algo que era praticado, inclusive, em Israel no Antigo Testamento, que era aquela chamada do povo ao jejum e à oração como uma demonstração de dependência de Deus e de confissão de pecados. Eles estavam ali pedindo perdão a Deus pelos pecados deles, como nação, e estavam em jejum pedindo a intervenção de Deus na vida deles. Então, o jejum como uma demonstração de uma sinceridade no pedido de perdão, uma sinceridade no arrependimento. Então, o jejum também deve estar na nossa mente com essa imagem de que no jejum nós também estamos reconhecendo que nós dependemos de Deus e que é uma boa oportunidade para pedir perdão pelo nosso comportamento errado e uma excelente chance para que a gente demonstre sinceramente a nossa tristeza pelo pecado cometido. Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa as suas transgressões e abandona, alcança misericórdia, mas aquele que encobre não prospera. E muitos estão vivendo no pecado
e confessando esse pecado só de boca. Mas não há sinceridade na confissão e não há perdão também, né? Porque se não há sinceridade na confissão... E aqui está uma lição muito interessante sobre o jejum, que é de fato ele demonstrar nossa tristeza pelo pecado e demonstrar o nosso arrependimento sincero por termos pecado contra o Senhor. E por fim, queridos, o jejum nos ajuda a ter uma concentração maior e conseguirmos cumprir melhor o ministério cristão que o Senhor colocou em nossas mãos. Perceba que Jesus mesmo, quando ele praticou o jejum em diversas oportunidades, ele praticou o jejum justamente para que ele ficasse mais detido ao que ele tinha que fazer, para que ele demonstrasse para que ele pudesse ter esse equilíbrio, uma mente mais fortalecida, para poder praticar aqueles atos que eram atos próprios do seu ministério e que exigiriam muito dele. Então, o próprio jejum serve também para que a gente tenha uma mente um pouco mais equilibrada, mais limpa. E aqui vem um aspecto muito importante, que é o de fazermos o jejum da forma correta também, né? No seu modus operandi. O jejum, ele não é dieta, ele não é ficar simplesmente sem comer, sem tomar água, sem fazer alguma coisa assim. Se você ficou sem comer, mas passou ali 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas, quanto tempo for, sem você orar ou ler a palavra de Deus, meditar na palavra, não tem sentido esse jejum. Porque o jejum ele é marcado pela leitura da palavra e pela oração. Então é por isso que essa lição aqui é tão importante, que vem como ajuda para a nossa concentração, para nos equilibrar de uma forma melhor, para nos manter mais aptos para executar, para exercer o chamado que Deus nos colocou na mão, para viver essa vida cristã. Então, se eu estou jejuando e não oro, não leio a palavra, não faz sentido esse jejum também. Então, em resumo, Jesus corrige uma ideia errada que estava sendo difundida na época, que era aquele pensamento, aquela ideia de que o jejum era única e exclusivamente para conseguir a atenção das pessoas. Então, se a nossa fé cristã está pautada na necessidade de ter a atenção e o reconhecimento das pessoas, a gente já recebeu a nossa recompensa, mas, infelizmente, estávamos errados sobre a análise e não vamos receber aquilo que Deus tinha para nos dar. Então, perdemos tempo. E ele traz um ensino sobre como esse jejum deveria ser feito. Fora dessa hipocrisia, tinha que ser praticado, de fato, com o coração, fazendo como uma demonstração de tudo isso que eu conversei com vocês agora. E a minha oração é que o seu coração tenha se apegado a esse ensino e que o jejum seja algo mais frequente na sua vida, mas seja frequente da forma correta. E que você não o veja como uma moeda de troca com Deus, mas que veja como uma demonstração de dependência, veja como uma maneira de fortalecer o seu espírito e de mortificar a carne, e também uma maneira de conseguir demonstrar sincero arrependimento e uma concentração maior na vida, para que consiga, assim, tirar da mente aqueles pensamentos ruins, aquele comportamento ruim, e conseguir caminhar de forma mais equilibrada para o dia a dia. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Nós já estamos no fim deste momento de transmissão, de live. A gente vai publicar o vídeo nas mídias sociais e semana que vem está previsto para chegar lá pela quarta-feira a câmera, a webcam que a igreja comprou para as transmissões. Uma webcam já própria para essas gravações mesmo, de fazer transmissões, lives e tudo mais. E ela tá a previsão para quarta-feira que vem. E quando chegar, eu vou passar a fazer as transmissões, as lives pelo YouTube, tá bom? Então, lá por quarta-feira, a partir de quarta-feira, a gente já não vai fazer mais as lives pelo Instagram e vamos passar a fazer pelo YouTube. E aí o formato também muda, né? E para quem gosta de assistir a live na TV, fazendo o espelhamento do celular, ou mesmo tendo uma Smart TV que vai acessar direto ali o YouTube, vai conseguir ver o canal e assistir com a tela inteira, né? Então, a partir de quarta-feira que vem, com a graça do bom Deus,
a gente vai partir para esse outro método, né, de transmissão. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que essa reflexão tenha servido para você, para trazer a você mais algum conhecimento bíblico. E que Deus te guarde, te abençoe, abençoe sua família. E vamos orar, vamos clamar a Deus neste momento. Peço que você feche os olhos e ore comigo, clamando a Deus neste momento, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Ó Deus, pedimos que o Senhor aplique em nós tua palavra. A gente sabe que é uma tendência humana a gente pegar os princípios bíblicos, o ensino bíblico e torcer o ensino para que se adeque ao nosso desejo, à nossa forma de vida, que normalmente é mais para que a gente consiga chamar a atenção das pessoas e chamar a atenção para a gente. A tua palavra não nos ensina isso. A palavra diz que nós devemos praticar a humildade, que a atenção de fato tem que ser voltada para o Senhor e de que os princípios bíblicos têm que ser vividos dessa maneira cada vez mais apegada ao seu sentido real e que normalmente são sentidos que nos fazem ver a nossa fraqueza, a nossa debilidade, que nos faz buscar um crescimento espiritual e que nos faz ter um comportamento de servos e não de senhores. Então que o Senhor nos abençoe, aplique em nós tua palavra, abençoe cada família aqui representada nessa transmissão, cada um que está assistindo, e que o Senhor também, Deus, abençoe a vida do Roberto, que é o pai da Maíra, que o Senhor guarde aquela vida, restaure aquele coração, aquela saúde, abençoe também a vida do Natan, cunhado do pastor John William, que o Senhor abençoe a saúde dele, recuperando a vida dele completamente, a vida da prima, Deus, da Jeane, a saúde dela, que o Senhor restaure a saúde. E todos os demais pedidos que a gente tem, Deus, são muitos e fosse falar todos aqui, a gente não teria como, até porque o tempo é curto e eu poderia aqui esquecer de alguém. Mas que o Senhor abençoe cada um. Cada pessoa que está participando neste momento também está orando, então que o Senhor visite a vida dela e responda a oração. Ela está apresentando com certeza os pedidos dela e apresentando pessoas, nomes. Que o Senhor abençoe também, Deus, os profissionais de saúde que estão trabalhando para cuidar dos doentes neste momento. Que o Senhor livre-os dessa pandemia, desse problema tão sério. E se pegarem, ó Deus, forem infectados, que o Senhor abençoe que eles consigam se recuperar completamente. Abençoe também os nossos governantes políticos para que, em nome de Jesus, eles possam, direcionados por Ti, tomar decisões que abençoem a nação e que assim seja também no mundo. Oh Deus, abençoe a economia do nosso país, a economia mundial e que ao final dessa pandemia, que essa economia nossa, que ela retome o crescimento, que saia desse marasmo e que a gente veja o milagre do Senhor fazendo com que haja um florescimento da economia e bênçãos sobre a nação. Pai, obrigado por mais este momento. É um momento ao redor da Tua Palavra, um momento gratificante, que o Senhor aplique em nós a Tua Palavra. Somos Teus servos, Te amamos e precisamos do Senhor. Precisamos como a corça anseia por águas. Então que o Senhor, Pai, faça assim com a gente, que a gente sempre tenha esse desejo no coração. Nos dê um resto de noite protegidos por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Foi um prazer estar com você. Eu estou tentando aí fazer uma transmissão que fique nos seus 30 minutos. Hoje é quase isso, né? Mas a gente conseguir fazer transmissões aí que fiquem nessa média de 30 minutos, para que fique um tempo razoável, né, de transmissão e que não fique aquele tempo tão longo, né? Tem pessoas que não conseguem acompanhar até o fim. Então, vai girar em torno de meia hora. Estou tentando fazer uma reflexão de uns 20 minutos para deixar uns 10 minutos para o encerramento, né? Para o fechamento, para a oração e tudo. Mas essa é a ideia. Então, que Deus te abençoe. Continue orando pelos pedidos que a gente tem no relógio de oração. E orando também por mim, para que Deus dê a mim sabedoria também, né, na hora de administrar esse nosso tempo de reflexão bíblica, para que seja cada vez algo mais proveitoso, né, mais
edificante. É claro que vem tudo das mãos dele, então que ore a Deus também pedindo que ele me dê essa sabedoria e faça com que de fato tenhamos alegria neste momento, né, em participar desse momento. Então que Deus te abençoe, te guarde e até amanhã, se assim Deus permitir, que a gente possa se encontrar às 20 horas. Deus te abençoe, tenha uma ótima noite. Tchau, tchau.